Pessoal, bom dia. Só terminando de adicionar vocês aqui, tá? Vamos começar. Deixa eu espelhar uma tela aqui para vocês. Gente, vocês estão vendo a tela que eu estou espelhando aí? Alguém me confirma aí, por favor. Beleza, ok. Bom dia a todos vocês. Espero que vocês estejam bem. Então vamos para o nosso assunto aqui. Deixa eu só baixar o chat aqui. Vamos lá. Subir aqui a página. Gente, seguinte. Eu estou indo aqui direto ao assunto, tá? Voz passiva, que inclusive é apenas uma revisão, né? Na verdade é uma revisão, certo? Então não vamos nos demorar muito aqui não, beleza? Então vejam bem, voz ativa e voz passiva. Todo mundo aqui já viu isso, já sabe que voz passiva, voz ativa, é quando você está mostrando que a pessoa cometeu a ação, né? E voz passiva é quando você está mostrando que a ação foi cometida pela pessoa. Simples assim, certo? O que é que acontece aqui? Quando eu digo que a ação foi cometida, eu apenas estou dando uma passividade, como o nome já diz, né? Isso foi feito por Açucena, tal coisa foi feita por Açucena. Eu não estou deixando de dizer que Açucena fez aquela coisa. É a mesma coisa, tá? Só que é usado, inclusive, como forma de amenizar uma situação. Por exemplo, alguém aqui gostaria de ser jornalista? Ou gosta dessa área? Ou ninguém quer ser? Ou pelo menos não admira essa área? Para quem assiste jornal, quem acha bonita aquela questão dos âncoras ali, né? William Bonner, a outra lá que eu esqueci o nome, enfim, esqueci o nome dela. E por aí vai, né? Vários outros, dando as notícias dos jornais. Vocês podem perceber que eles usam certas linguagens. Por exemplo, Ruth cometeu um crime, certo? Na frente de todo mundo. Ruth simplesmente matou Renan. Olha que coisa.
Aí o que é que acontece? O jornalista ele diz assim: Ruth matou Renan? Não, ele não diz isso. Pois é, Ruth, acabou acontecendo. Mas fazer o quê, né? É da vida. Vamos lá. Ruth, você matou Renan, ok? Vamos supor. Tem a notícia aqui. O jornalista, por acaso, ele diz Ruth matou Renan? Não. Ele diz uma mulher chamada Ruth matou um rapaz chamado Renan? Não. Por quê? Porque com tudo a questão de processo, é passível de processo, então tem que deixar de forma mais neutra possível. Então eles dizem assim, a suspeita, mesmo que você tenha matado na frente de todo mundo. Aí ele vai dizer assim, a suspeita, Ruth, teria matado, olha só que coisa, teria matado o, sei lá, o gerente da loja tal, Renan, e o sobrenome dele. Teria matado. Por que primeiro teria? Porque teria dá aquela ideia de suposição, de hipótese. Então o jornalista ele está isento. Até isso, gente, é colocado no jornalismo. Ele está isento, ou seja, ele não está acusando a pessoa, ele está dando hipótese. Segundo as informações, ela teria matado. Bom, beleza. Então já ameniza, não ameniza? Só que o que é que acontece? Se eu quiser amenizar ainda mais, isso, porque essa frase que eu falei, apesar de tudo, ela está, apesar de tudo, ela está na voz ativa, né? Teria matado, certo? E como é que eu faço para amenizar mais ainda? Aí eu coloco, Renan teria sido morto por Ruth. Entendeu aí? Então, vejam como é importante essa questão da voz ativa e passiva, né? Certo? Agora, claro, eu dei um exemplo logo no jornalismo, porque é um exemplo bem mais interessante do que vários outros, né? Mas, por exemplo, o que seria a voz ativa e a voz passiva no dia a dia? Ora, se Ruth matou Renan, Renan foi morto por Ruth. Simples assim. Então, se eu tenho, por exemplo, uma frase, é, Noemi faz bolos, tá? Noemi é empresária da rede de culinária. Noemi faz bolos. Bolos são feitos por Noemi. Simples assim. Noemi fez bolos. Bolos foram feitos por Noemi. Noemi fará bolos. Bolos serão feitos por Noemi. E por aí vai. Agora, qual é o grande problema aqui? Toda vez se eu disser, por exemplo, João pinta a casa. Aí a pessoa tem um costume de dizer assim, a casa é pintada por João. Beleza. Se eu disser João pinta a casa, tem muita gente também, por outro lado, que vai dizer a casa foi pintada por João. Não, gente, se João pinta a casa, é realmente a primeira resposta. É porque a casa é pintada e não foi pintada. Se eu tivesse dito João pintou a casa, aí sim a casa foi pintada. E por aí vai. Então é muito simples aí montando a frase. Aí o que acontece aqui? Por exemplo, no exemplo aqui que eu estou compartilhando aqui com vocês, ó, presente simples. Aí eu coloco uma tabelinha aqui, como ficaria? Eu não gosto muito desse decoreba, mas vou só mostrar para vocês aqui. Ó. O sujeito aqui, ó, the assistant sweeps the floor every day. O que é que ele está dizendo aqui? O assistente, o funcionário, varre o chão todo dia. Certo? Aí o que é que acontece? Beleza, se ele varre o chão todo dia, é porque é óbvio que o chão é varrido. Vou tentar clicar só nele aqui. O chão é varrido pelo assistente, pelo funcionário, ok? Aí o que é que acontece? Muita gente tem dúvida assim, professor, por que aqui ficou sweeps e aqui ficou swept? Gente, simples demais, porque é óbvio, se fosse em português, por exemplo, o funcionário varre o chão todo dia. Se eu mudasse em português, o chão é varre? Não, o chão é o quê? Varrido. Então mudou de varre para varrido, mudou de sweeps para swept.
O que você tem que saber é como formar o passado, né? Varrido. Aí já é um outro papo, né? Ah, professor, não sei escrever os verbos em inglês. Sim, aí já é uma outra questão, né? Obviamente, para você estudar um assunto como esse, é claro que você tem que saber escrever. Aliás, qualquer assunto você tem que saber escrever, né? As palavras, certo? Então, aí, por exemplo, presente contínuo. Rita is writing a letter. Rita is writing a letter. Rita está escrevendo uma carta. É óbvio que uma carta está sendo escrita por Rita. Aí já não foi o quê? Sido, já vai ser sendo, entendeu? Outra coisa que muita gente pergunta é por que bota o verbo to be, né, na voz passiva? Gente, óbvio também, né? Se eu digo o assistente varre o chão todo dia, ou o funcionário, como a gente chama mais aqui, e eu disser o chão é varrido, é óbvio que eu usei o verbo é. Se for no plural, eu vou usar são. E aí, isso aí é feito por meio do verbo to be, né? Graham Bell invented the telephone. Ó, Graham Bell inventou o telefone. Isso quer dizer que o telefone foi inventado por Graham Bell. Simples assim. E assim, gente, você segue todos os outros aqui. Agora, eu vou mostrar aqui, porque tem uns que podem se tornar mais complicadinhos, mas depende muito mais de vocês. Ó, por exemplo, aqui, passado contínuo é muito simples, né? Se você fazer o presente contínuo, ó, Rita está escrevendo uma carta está sendo escrita. Se eu tivesse, Rita estava escrevendo uma carta, era só eu ter colocado uma carta estava sendo escrita. Então, até aqui tá beleza. Só que muita gente morre de medo desses tempos aqui, por exemplo, presente perfeito. E não precisa ter medo algum, mas muita gente morre de medo desses verbos. Por quê? Porque é criada uma expectativa de que eles só existem no inglês, essa forma verbal. E isso é a maior mentira do mundo. Tá? O presente perfeito é eu tenho estudado, como vocês também já viram. Então é óbvio que tem também no português, tá? No inglês, português, ok? Então o que acontece aqui? O acidente has made some victims. Daqui a pouquinho eu vou dar exatamente com esse exemplo qual é o grande... É complicado clicar isso aqui. Enfim, tá aqui, ó. The accident. Daqui a pouco eu vou mostrar, sim, realmente um caso que é do inglês, que é esse aqui, e que pode causar um transtornozinho. Mas antes, deixa eu explicar a questão do presente perfeito. Eu tenho estudado. Você tem estudado? Nós temos estudado. Então, isso aí existe no português. We have studied. You have studied. Sem problema algum. Agora, aqui sim, vou mostrar a vocês por que pode causar transtorno este tempo verbal aqui. Presta atenção numa coisa. O acidente tem feito muitas vítimas. É meio estranha essa frase, né? Porque quando você diz o acidente tem feito algumas vítimas, o acidente foi um ato único ali, né? Pá, então ele não tem feito. Não é como se ele estivesse estudando. Ah, eu tenho estudado. Eu comecei ano passado e até hoje eu estudo. Não. Acidente é uma coisa única. Pá, bateu o carro ali. Então, é natural que a gente diga o acidente deixou muitas vítimas, ou então fez muitas vítimas, tá? Aí, o que é que acontece? Se a gente vai traduzir como fez, por que a gente escreve como tem feito? Esse é o probleminha. É o seguinte, no inglês, se você disser com palavras, quando aconteceu aquele evento, certo? Então você usa um passado normal. Passado simples, normal. Que é o quê? O acidente fez muitas vítimas, que seria the accident made some victims. The accident made some victims. Aí por que então que tem has made? Porque eu não coloquei a data de quando ocorreu, ou pelo menos uma evidência disso. Por exemplo, se eu estivesse dizendo assim, o acidente o acidente de ontem fez algumas vítimas, ou o acidente fez algumas vítimas ontem, tanto faz. Então, the accident made some victims yesterday. Quando eu digo yesterday, eu já estou dizendo o quê, gente? Que não é hoje, que não é amanhã,
que não foi anteontem, foi ontem. Então, já estou provando por A mais B que foi uma coisa única e que aconteceu ali naquele momento. Aí eu uso simplesmente o verbo made. The accident made some victims. Agora, no caso, yesterday, né? Agora, como eu não tenho data nenhuma, eu só tenho fato aqui, ó, só tenho fato, né? O acidente deixou muitas vítimas, fez muitas vítimas. Eu não estou dizendo quando, só estou dizendo o que aconteceu. Então eu uso has made, que é o presente perfeito. Aí sim, realmente, você não vai traduzir como tem feito, você vai traduzir como fez. E é isso que confunde. Vai traduzir como fez. Porém, você vai escrever como se fosse tem feito, que tem duas palavrinhas aí. Entenderam? E aí, o que acontece muito é exatamente do aluno ficar decorando gramática, e aí sim ele se dá mal. É muito melhor, gente, que vocês vão usando tanto, que aquilo fica tão rotineiro que quando você não tem uma data específica, como eu falei, o yesterday, por exemplo, automaticamente o teu cérebro pede que você coloque has made. Lembrando que has pode ser have também, né? É porque depende da pessoa. Mas vocês entenderam. Have done, e por aí vai. Has studied, have studied, pode ser qualquer um desses aí. Agora, se eu não tiver, a data. Se eu estiver falando só do fato. Aí confunde um pouco. Então vamos lá, vamos traduzir aqui. O acidente fez muitas vítimas, e aqui seria o quê? Muitas vítimas olha só, têm sido feitas pelo acidente. Vamos lá, muitas vítimas têm sido feitas pelo acidente. Totalmente estranho para o português, mas é o que está escrito aqui. Aí já vem uma outra questão. A gente adaptar a nossa língua, né? Não é que esteja errado isso aqui, é que a gente tem que adaptar a nossa maneira de falar. O acidente fez, algumas vítimas foram feitas pelo acidente. Ok, vocês entenderam. Algumas vítimas foram feitas por causa do acidente. Mas também é uma maneira meio estranha do português, para o português de falar, né? Então seria muito melhor a gente usar o verbo deixar, como eu falei em alguns momentos aqui, né? Ó, o acidente deixou muitas vítimas. Algumas vítimas. Algumas vítimas foram deixadas pelo acidente. Aí sim, o acidente deixou tantos mortos, porque a gente usa mais essa palavra deixou para isso do que fez, certo? Bom, aí aqui vem o futuro, não tenho o que comentar. A polícia prenderá o suspeito será preso, ó, será preso, tá vendo? Já ficou aqui diferente, pela polícia. Porque preso aqui é o verbo no passado, né? Ele foi preso. Verbo modal, também não tem segredo. Rita pode tocar piano. Obviamente, o piano pode ser tocado por Rita. Certo? Aí, o passado perfeito, para vocês se darem bem, o que é que eu sugiro? Ó, se você aprendeu o presente perfeito, passado perfeito vai ser besteira. Por quê? Porque você sabe dizer, ó, the accident has made some victims. Olha o que está dizendo aqui, ó. Só isso aqui, tá? Esqueça a frase inteira, que eu quero mostrar a sua estrutura gramatical. Tem feito, por exemplo, sei lá, Ruth tem feito muitas amizades, ok? Tem feito. Aí o que é que acontece aqui? Tem feito. Tá, se eu quisesse usar o passado perfeito, tinha feito. Pronto. Eu tenho estudado. Se eu quisesse dizer passado perfeito, eu tinha estudado. Simples assim. Profe, não por aí. Sei não. Alguém tá com o microfone ligado aí. Vamos lá? Gente, eu estou falando aqui, quem tiver dúvida, vá perguntando, viu? Interrompa aí. Vou continuar aqui. Aqui, pronto. Ó, certo? Agora sim, aí o futuro perfeito, aí primeira coisa que vocês podem estar se perguntando, Eduardo, tem uma lição anterior a essa que você está dando aí, que fala de futuro perfeito. Por que você pulou ela? Não é que eu pulei, gente, é que eu estou aproveitando o nosso tempo aqui, aproveitando para, já que a lição anterior
ela fala sobre futuro perfeito, eu já passo ela aqui, entendeu? Porque aqui também está sendo usado o futuro perfeito. Então, o que é que acontece aqui? Olha o futuro perfeito, ó. Sam will have written, ó, a letter. Sam will have written a letter. Sam terá escrito uma carta. Aí você diz, que tempo estranho é esse? Terá escrito. Que danado fala isso, né? Gente, não é questão de quem fala isso ou deixa de falar. É um tempo existente, tá? Tanto no inglês quanto no português. Então, o que é que acontece? Deixa eu tentar explicar para vocês. Quando eu digo assim, eu irei trabalhar, eu irei terminar o exercício. Ou eu terminarei o exercício. Todo mundo entende isso, certo? Mas quando você está estabelecendo um tempo específico no futuro, por exemplo, eu digo assim, gente, vocês têm até a semana que vem, terça-feira, da semana que vem, para entregar o exercício. Por favor, não deixem de entregar. Só que aí eu fico no pé de vocês. Aí Arnaldo chega e diz assim, professor, fique tranquilo, até a terça nós teremos feito o exercício. Se preocupe não. Até a terça, ou seja, até aquele limite de tempo ali, nós teremos feito o exercício. No final das contas, Arnaldo poderia ter dito, professor, se preocupe não, ó, até lá a gente faz, né? Até lá, naquela data, a gente faz. Mas esse a gente faz é uma maneira popular de falar. Porque ninguém vai ficar usando a gramática totalmente perfeitinha na hora de falar. Inclusive, nós, brasileiros, em comparação aos países de língua espanhola, certo? Nós temos uma diferença muito grande, que é o seguinte, os países de língua hispânica, eles falam muito mais próximos da gramática do que a gente, da gramática oficial do que a gente. Então, é claro que no dia a dia, se a gente fala mais distante da gramática, é claro que no dia a dia a gente vai acabar dizendo, né? Professor, se preocupe, não, a gente faz. Mas, originalmente falando, digamos, seria assim. Não se preocupe, até esse limite que você passou aí, nós teremos feito. É exatamente a ideia do futuro perfeito. Até tal dia eu terei feito tal coisa. Até tal dia, não se preocupe, eu terei pago o seu dinheiro. Então é simplesmente isso. É a mesma coisa de dizer eu pagarei, certo? Mas quando você estabelece uma data específica, aí você diz eu terei pago. Por quê? Até aquele limite. Depois daquilo já não vale mais. Beleza, gente? Alguma dúvida em relação a isso aqui? Não gramatical, porque a gramatical a gente explica. Eu estou falando no sentido de entender o que é, tá? Porque no gramatical seria o quê? Sam, ó, se eu quisesse dizer, Sam escreverá. Só um minutinho que eu vou olhar o chat aqui. Daqui, quando eu terminar de explicar isso aqui. Sam escreverá uma carta, por exemplo. Eu simplesmente colocaria o quê? Sam will write a letter, né? Sam will write a letter. Beleza. Sam will have written a letter. Ó, Sam terá escrito uma carta. Terá escrito quando? Bom, eu dei um prazo a ele de 1 ano. Não, 1 ano é muita coisa, né? Então, terá escrito um livro. Vamos mudar um pouquinho o exemplo aqui. Terá escrito um livro. Ah, sim, mas até quando? Bom, foi dado um prazo a ele de 1 ano. Então, seria a ideia aqui. Sam terá escrito um livro até daqui a 1 ano. Ele tem que ter terminado o livro, certo? Essa é a ideia. Deixa eu olhar aqui. Beleza? Tudo certo? Ok. Agora, lembrando, realmente é um tempo que a gente não fala muito no português. Nem no inglês. Não achem que eles vivem falando isso, não, certo? Claro, lembrando, certo? Que também não estou usando isso como subterfúgio, como desculpa para o cara dizer assim, ah, professor, a gente nem usa isso. Gente, não é bem assim, não. Vamos pensar um pouquinho aqui em português. Quem aqui, diga para mim aí, quem aqui já passou por uma situação de falar com uma pessoa de certa importância e você na hora mudar um pouquinho o teu vocabulário, ter certos cuidados para falar? Quem aqui já, seja um diretor, um político, enfim, alguém que você diz assim, eu não vou falar como eu falo com os meus amigos. Alguém aqui já passou por essa situação?
Já passasse as 9? Noemi, alguém já passou? Se, Arnob, de você, por exemplo, você fala com seus amigos, você tem uma linguagem tranquila, né? Noemi já. Diz aí teu caso aí, Noemi, enquanto eu falo com a Arnob. Arnob, eu estou dizendo o seguinte, tu vai falar com um político, vai falar com, sei lá, um diretor de alguma instituição, aí você vai falar de forma mais, você mede um pouco as suas palavras, né? Já aconteceu com você? Com Noemi já aconteceu. Com quem, Noemi? Não precisa dizer nome. Eu digo assim, foi com político, foi com padre, olha aí, falar com padre. Você não vai chegar a dizer, ei, bro, isso não existe, né? Então você mede, você usa um português mais bem colocado, maneira nas palavras, exatamente. Maneira nas palavras. Então, gente, é exatamente isso aqui. O que é que eu quero dizer com isso? Você tem que também ter noção disso, porque você pode de repente está numa palestra e você vai usar isso aqui muito. Você pode estar falando com pessoas que também não precisa ser um Bill Gates da vida, não, para você usar isso aqui, não, tá? Eu uso isso aqui no dia a dia, muita gente usa isso aqui no dia a dia. Quando? Quando você está ou dando uma aula, ou falando sobre um assunto, palestrando, certo? Não é nada de extraordinário, não, entendeu? Então, é importante saber isso aqui. Certo? Vamos lá. Bom, no finalzinho ele só diz que usa a palavra by para indicar o agente da ação, né? Claro, foi feito por mim, certo? E por aí vai. Beleza? Ó, isso aqui eu já passei até no começo do ano para vocês, né? Nas técnicas de leitura, cognato, falso cognato, né? Certo? Aí aqui ele tem uma coisa interessante, que é mais o dia. Vamos por inverso agora, o dia a dia de vocês, certo? Olha só, ele mostra aqui. Sim, lá no grupo eu vou passar a atividade para vocês, tá? Ele mostra uma coisa interessante aqui. Deixa eu só abrir aqui. O rap, né? Gente, alguém aqui curte esse estilo de música aqui, rap? É o famoso rap, né? Eu gosto de alguns assim, quando são bem políticos, aquela coisa bem crítica, né? Eu gosto bastante. Não sei quanto a vocês. Inclusive tem uma modalidade nova aí que musicalmente, sinceramente, não tem muita diferença do rap, não. O pessoal, o Rudy gosta, né? O pessoal diz assim, não, é totalmente diferente. Até meu filho escuta muito, ele até enjoou, mas ele escutava muito, que é oh meu Deus do céu, trap, né? O trap. Que musicalmente é aquela batidinha, né, de sempre. Só que aí, não, porque as letras são diferentes. Ok, filho, mas eu tô falando da música, né? E aí é uma música com um contexto muito social, né? Poesia acústica, né? Pois é. Ó, é um contexto muito social, né? No caso do trap, ele é mais light, né? Pelo menos foi o que pareceu. Eu não conheço a fundo as letras, mas uma característica do rap, tá? Aqui ele conta um pouquinho da história, né? Mas uma característica do rap é exatamente. Aí eu vou compartilhar outra tela para vocês. É exatamente a ideia das gírias, né? Certo? O que é que acontece com as gírias? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eita, peraí, só. Sim. Só um minuto. Pronto. O que é que acontece? O rap ele é comum pelas gírias, né? O blues também, tá? Não é só o rap, não. Aí o que acontece? Tem coisas, por exemplo, que muitas vezes os alunos de inglês perguntam, professor, WhatsApp, por que chama o WhatsApp? O aplicativo, né? O WhatsApp, o aplicativo, gente, vem daqui, certo? Disso aqui, ó. É uma alusão, né? É digamos, uma lembrança, né? O WhatsApp quer dizer o quê? É aquele cumprimento bem informal, bem. E aí, beleza? Então, o WhatsApp dá aquela ideia de comunicação.
aquela comunicação entre amigos, coisa simples, sem ser rebuscado. Então, por isso que o aplicativo foi chamado de WhatsApp. E aí o que acontece? Lembrando que é com app, né? No caso do WhatsApp, porque é uma mistura mesmo. WhatsApp, WhatsApp seria, certo? E aqui é o seguinte, WhatsApp quer dizer exatamente isso. E aí, beleza? Qualquer coisa nesse sentido. WhatsApp, que pode ser pronunciado WhatsApp, WhatsApp. E pode ser pronunciado SAP. Aí você diz, como é que funciona isso? Ora, se eu digo assim, e aí, pessoal? E aí, pessoal? WhatsApp. Se eu digo, e aí? WhatsApp. Mas se eu digo, e aí? Viu que sentiu que foi mais fraquinho, ó? E aí? E aí? E aí? É como se quase não tivesse o i, né? WhatsApp. 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 Entenderam aí? Então, isso vai muito de quem está falando, certo? Essa questão da pronúncia. Uma pessoa que fala muito rápido, ela tende a falar essa terceira aqui. Isso é bem comum. Aí, por exemplo, você pega o like. O que é o like? Se eu perguntar aqui, vamos lá, Ruth, o que é like? O que é like? Ah, entendi. Como e gostar, né? Tá. Você que estava perguntando como no sentido de não entendi. Vamos lá. Bom, Açucena, você concorda com Ruth? Like seria como e gostar? Pois é. Aí olha só que coisa. Que vocês usam, gente. Isso no dia a dia. Eu uso. Acho que muita gente usa. Que é o seguinte. Like pode ser sim, gostar e pode ser como, né? Eu ajo como a Açucena, igual a ela. Ok, mas like pode ser tipo, gente. Aquele tipo que a gente usa. Aí eu falei com o Arnaldo e aí, tipo, ele me ignorou. Sabe aquele tipo que você bota no meio da frase que não tem muito sentido? Pronto. Ou, Arnaldo é tipo assim. Ele fala com a pessoa, depois no outro dia ele não fala. Entenderam aí? Então, esse like é exatamente esse tipo que a gente usa aqui no português também. Certo? Agora, vamos lá. Poderia ser traduzido de outra forma? Várias outras, significando tipo. Por exemplo, quem aqui conhece um ator chamado Paulo Vilhena? Era ator da Globo. Ele fez um seriado, acho que era aquele seriado Sandy Júnior, que eu não sei nem se vocês chegaram a assistir. Eu estou torcendo para que pelo menos vocês tenham escutado falar. E esse Paulo Vilhena, conhece, né? A Sucena, ele deu uma entrevista no programa do Jô Soares. E tem um ator que já morreu, já era idoso, chamado Paulo. Paulo o quê, meu Deus? Faltou o nome dele agora. Conhecidíssimo. Não, não de vocês, mas assim, o cara do teatro. Enfim, depois eu lembro, foi um lapso, eu lembro o nome dele, mas era uma entrevista com os dois Paulos de duas gerações diferentes. E o Paulo que morreu, né? Ele falava assim com português impecável. Já o Paulo Vilhena, o que é que acontece? Ele ficava. E então eu estava lá em São Paulo e pá, viajei para cá e pá, o voo estava maravilhoso e pá, tudo dele era pá, pá. Essas palavrinhas de interrupção que a gente usa muitas vezes para pensar no que vai dizer. Seria a mesma coisa do tipo, certo? Eu acho particularmente esse pá muito feio. Tipo, eu acho mais bonitinho. Mas vamos lá. I hear you ou I hear ya. You, ya. Mesma coisa, certo? Informalmente, você pode chamar you de ya. Hear ya, que fica mais rápido. Hear you. Hear ya. Simplesmente quer dizer, tô ligado. E aí, tô ligado, velho. Tá ligado, Arnaldo? Arnaldo? Tô ligado. Entendeu? I hear you. I hear ya. Ok, tô te ouvindo, tô ligado. Seria isso. Oh my God. Bom, aí vocês vão dizer, professor, pelo amor de Deus, né? Isso aqui a gente sabe. Oh my God. Vamos lá. Vocês sabem o que é isso, mas a grande pergunta é onde usar? Porque, veja só,
Muito americano não gosta de usar isso aqui, tá? Mas também não são todos, não. Isso é mito. Não, muito americano não gosta de usar isso aqui por causa daquela velha tese de não pode dizer o nome de Deus em vão, não sei o quê, que eu acho uma interpretação muito errônea das coisas. Mas aí alguns preferem então dizer isso aqui, ó. Gosh, oh my gosh. É por isso que vocês veem tanto esse filme, certo? Porque é como se essa palavra gosh, ela não quer dizer absolutamente nada. É como se eu criasse uma palavra nova só para não dizer o nome Deus. Então diga um substituto. Mas gente, cá para todos nós aqui, até em filmes adultos, o que mais você, quando eu digo filmes adultos, não estou falando necessariamente do mercado adulto, não. Se você pega um 50 Tons de Cinza, por exemplo, que é um filme que todo mundo vê, OMG, é verdade, Barreto. Ei, Barreto agora falou. OMG, é mais fácil, sim. E OMG é uma maneira também, Barreto, de driblar essa história de dizer o nome de Deus em vão, porque você está dizendo letras, né? Certo? Lembrando que aí é uma questão de concepção. Mas veja, até em filmes como 50 Tons de Cinza, você possivelmente vai ver uma cena como essa. Todo mundo aqui sabe, né, do que se trata o filme, né? Então, assim, aquele filme que teve a trilogia, né? E foi para o cinema. Então, o que é que acontece? Esse Oh My God vira como se fosse minha nossa, tá? Não necessariamente Oh meu Deus, entendeu?